Olá, irmãs e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui reunidos neste domingo para louvarmos e bendizermos o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Este é o 17º domingo do tempo comum. Temos como leituras o segundo livro do Samuel, 11, 1 a 15, que fala do pecado de Davi. Fala do Salmo 14, que é um salmo de lamento. Efésios 3, 14 a 21, que meditamos nesta manhã, caminhando na força do Espírito Santo, para falar dessa entrega, dessa questão de Cristo, dessa vivência de Cristo na nossa vida. E meditar hoje à noite sobre João 6, 1 a 21, que é o texto que nos serve como base para o Evangelho. Sejam todas e todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, que o Senhor manifeste sobre cada uma de vocês, sobre cada um de vocês, a sua graça e o seu amor. Convido você neste instante a baixar sua cabeça, a fechar os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Santo e bendito Deus, bondoso Pai que habita os céus, nós te louvamos porque o Senhor também habita em nós pelo teu Espírito Santo, porque através do teu Filho Jesus Cristo nós podemos chamar-te de Pai. Temos a remissão dos nossos pecados, a vida eterna, para habitar contigo para todo sempre. Glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Queremos nesta noite aprender a Tua palavra, queremos vivê-la com intensidade do nosso coração. Portanto, Senhor, recebe os nossos cânticos, as nossas leituras, a nossa meditação, as nossas orações no Teu trono de graça, como expressão de adoração, de amor de homens e mulheres que louvam e bendizem o Teu santo nome. Queremos também, Senhor, colocar diante de Ti os pedidos da Tua igreja, para que o Senhor assim nos responda segundo a Tua vontade. Recebes, pois, assim, os atos da Tua igreja em adoração a Ti, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de ler com vocês o texto de Isaías, capítulo 49, os versículos de número 8 até o de número 13. Isaías 49, versículos de número 8 ao de número 13. Diz assim: Diz ainda o Senhor: no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri, no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas, para dizeres aos presos: saí, e aos que estão em trevas: aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os altos desnudos terão o seu pasto. Não terão fome nem sede, a calma nem o sol os afligirá, porque o que deles se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais de água. Transformarei todos os meus montes em caminhos, e as minhas veredas serão alteadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadece. Amém. Palavra do Senhor. É um texto maravilhoso,
quando Deus aqui promete a restauração de Israel. E eu gostaria de usar então esse texto para nos servir de amparo para a nossa oração, para os irmãos e irmãs que, enfim, encontram-se com alguma necessidade. Eu gostaria então que você abaixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos e pensasse nisso que nós acabamos de ler, algo maravilhoso, né? Aparecerei. Cantai aos céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo e dos aflitos se compadece. Amém. Palavra do Senhor. Oremos. Senhor, nós estamos aqui nesta noite para dizer a Ti, Pai bendito e bondoso, o quanto nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor Jesus. Clamamos, mediante a intercessão do Espírito Santo, que o Senhor nos abençoe e principalmente abençoe aqueles que encontram-se enfermos, enfermas, aqueles que estão passando por vários processos de adoecimento, Covid, problemas do coração, respiratórios, câncer. Em nome de Jesus, cura estas pessoas e abençoa também as suas famílias. Oramos, ó Deus, pelos trabalhadores, trabalhadoras, oramos pelos trabalhadores da indústria, do comércio, dos serviços, da segurança, da saúde. Que o Senhor nos abençoe e abençoe seus pais e os seus familiares. Abençoa também, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que encontram-se necessitados. Que a tua igreja seja um canal de bênção para a vida deles. E que esta palavra se cumpra na vida do povo brasileiro, Senhor. Tem misericórdia da nossa nação, do nosso estado, da nossa cidade. É o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de ler então, irmãos e irmãs, o texto do Evangelho de João, capítulo de número 6. Leremos dos versículos de número 1 até o de número 21. Evangelho de João, capítulo 6, 1 até o 21. Diz assim: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão, ou melhor, pães, para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, porque havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. Quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca,
Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de pães de cevada e sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao desembarcarem os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por um vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus disse: Não sou eu, não temais. Então eles de bom grado receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Amém. Palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agora que o Senhor abençoe a nossa vida, o nosso coração, que o Senhor abençoe a Tua palavra aqui para cada um de nós, que possamos aprender essa palavra, que ela fique gravada, para que sejamos transformados por ela. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Faço uso aqui de um texto de Valmire Martin Littig, para nos dar alguns subsídios para esse texto tão interessante e profundo da palavra de Deus. Texto que nos fala da partilha e da vida. E os irmãos puderam acompanhar aqui o texto e dimensionar o problema que estava acontecendo. Jesus se reúne, numa grande multidão o segue, e o texto é muito preciso na sua indicação. A multidão segue Jesus porque entende que ele cura as pessoas. Versículo de número 2. Seguia-o numerosa multidão porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Jesus olha para esta multidão como ovelha que não tem pastor, esta multidão que o segue por sinais, maravilhas, enfim, o segue. Mas em momento nenhum Jesus desqualifica essa multidão. Em momento algum nós encontramos no texto Jesus dizendo: eles só vêm aqui porque eu posso fazer cura por eles. Eles só me procuram quando estão necessitados. Não. Jesus não chama essa multidão, inclusive, de preguiçosa. Não fala para essa multidão que eles tinham que fazer alguma coisa para poder trabalhar e ganhar. Enfim, Jesus olha para essa multidão como uma multidão que precisa da sua intervenção, precisa deste Jesus que vem mostrar a eles algo novo, algo que está relacionado ao agir de Deus para a vida do ser humano, algo que restaure esse relacionamento do ser humano para com Deus. E é assim que Jesus encara a multidão. Jesus encara a multidão como uma ovelha que não tem pastor, ou como ovelhas que não têm pastor. Jesus encara a multidão com os olhos cheios de compaixão. E é nesse sentido, então, que o texto mostra que Jesus tem uma preocupação de orientar essa multidão. Subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os discípulos. E Jesus, então, preocupado com essa multidão, vai perguntar para os discípulos: bom, o que nós temos aqui para oferecer? Nós temos 5 pães e 2 peixes. E é através dos 5 pães e 2 peixes que o milagre acontece. Bom, notem que a perspectiva dos discípulos é uma perspectiva que ainda não havia encontrado a relação com a fé. Os discípulos vão dizer: mas Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço?
Felipe ainda está preocupado nessa dinâmica de que é preciso acumular para poder repartir. E Jesus vai mostrar para ele que é justamente o inverso desta lógica de acumulação, esta lógica que vem para primeiro eu retenho tudo para depois aquilo que sobrar eu reparto. Não, Jesus vem para colocar para Felipe uma nova perspectiva debaixo de algumas tarefas, ou melhor, debaixo de algumas lições bem preciosas que eu quero trabalhar com vocês. A primeira delas está justamente no versículo de número 9. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Então, disse Jesus, fazei o povo assentar-se. E assentaram-se uns homens, o número de quase 5.000. Bom, primeira lição que eu posso tirar aqui é: Jesus aceita aquilo que se tem. E Paulo vai retomar isso depois em Coríntios, quando ele vai orientar sobre a oferta que os irmãos deveriam fazer. E ele diz assim: Deus aceita aquilo que você tem, Deus pede aquilo que você tem, não aquilo que você não tem. Então, o que Jesus está nos ensinando aqui é que um coração generoso reparte e é aceito por Deus com aquilo que se tem. Porque aqui Jesus quer dimensionar exatamente, notem que a fala está sendo construída, a narrativa vai sendo construída de tal forma que, primeiro Felipe fala, não tem dinheiro que não há dinheiro que faça todo esse povo comer. Jesus fala, mas o que temos? Temos 5 pães, tem um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para todo mundo? Jesus então começa a ensinar que Deus pega esta oferta que se tem e é através daquilo que se tem que Ele multiplica. Então a primeira tarefa, a primeira lição que nós encontramos aqui é: Deus aceita aquilo que nós temos. E aí eu lembro que tem um hino muito precioso que diz: eu venho como estou, Eu venho como eu estou, eu venho da forma como eu estou, eu venho oferecer ao Senhor. Tem outro cântico que diz: venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor. Então, o que nós temos para oferecer para Deus? Nós podemos oferecer uma parte da nossa renda, glória seja dada ao Senhor Jesus. Nós podemos oferecer uma parte da nossa alimentação, dos nossos alimentos, podemos oferecer parte dos nossos alimentos. Nós podemos oferecer para o Senhor o nosso tempo. Então, glória seja dada ao Senhor pelo nosso tempo. Enfim, Deus aceita aquilo que nós temos, porque o nosso coração precisa ser um coração de adorador. Que isso seja feito com verdade no nosso coração. É isso que a gente tem, é isso que a gente oferece. Então, essa é a primeira lição que nós temos aqui, caros irmãos e caras irmãs. A segunda lição que eu tenho para dar para aqui para os irmãos e irmãs é que Jesus, então, no versículo de número 11, Jesus, então, tendo dado graças, distribuiu. E isso é muito interessante, porque se eu pego aquilo que eu tenho, eu dou graças e distribuo. Aqui se opera o milagre, irmãos e irmãs. O milagre é aquilo que nós temos, nós oferecemos que multiplica. Então, pensando isso em termos de cestas básicas, ou mesmo de uma coleta, eu posso dar um tanto de dinheiro, um nem tanto, outro nem tanto, e a gente vai juntando, no fim, reúne-se aquele montante e se distribui. Aqui é que está justamente aquilo que está o oposto do pensamento de Felipe. Felipe está dizendo, nós precisamos juntar um monte de dinheiro para poder dar para repartir. Jesus está dizendo, não, cada um oferece o que tem e se distribui o que se tem. Porque se Deus não aceita, se Deus pede aquilo que a gente tem, Ele não vai cobrar aquilo que a gente não tem. Então, se a gente... o que Jesus está dizendo é aquilo que nós conseguimos ajuntar enquanto coletividade, nós distribuímos enquanto coletividade. E nisto opera o poder de Deus na sua vida, na minha vida, na nossa vida, que é justamente poder romper com essa lógica acumulativa e participar da bênção, da partilha e da comunhão. E é algo maravilhoso, porque isso é feito com a graça de Deus.
E eu queria dizer para você que nesses tempos tão difíceis, você tem sido um instrumento da graça de Deus. Você já tinha parado para pensar sobre isso, cara irmã, caro irmão? Seja através de um gesto, daquilo que você tem e oferece para Deus. Daquilo que seja um gesto de amor, um gesto de cuidado, um gesto de carinho, um gesto de contribuição, um gesto de generosidade, de uma oferta que seja feita em espécie ou em alimentos. Você tem sido canal de bênção para a vida de outras pessoas, porque através da graça de Deus na sua vida há abundância para que todos possam partilhar daquilo que Deus tem para a nossa vida e para o nosso coração. E a gente pode fazer isso, e essa é a terceira lição que eu tiro aqui, irmãos e irmãs. A gente pode fazer isso sem medo, porque é o Senhor Jesus quem nos ensina a fazer, né? Aí nós já passamos exatamente para o episódio do barco, quando os discípulos estão ali apavorados e vem Jesus andando por sobre as águas, né? E aí eles ficam extremamente angustiados e começam o texto diz, e ficaram possuídos de grande temor, mas Jesus lhes disse, sou eu, não temais. E aqui eu quero extrair a terceira lição para nós. Quando nós assumimos esse compromisso com o Senhor Jesus, de oferecer aquilo que nós temos, oferecer aquilo que Ele nos dá a capacidade de ter, a gente não precisa ter medo. Está dito aqui, não temais. Não precisa ter medo. Sou eu. É o Senhor Jesus que garante a nossa salvação. É o Senhor Jesus que garante a nossa provisão. É o Senhor Jesus que garante a nossa segurança. É o Senhor Jesus que garante a nossa vida. Isso não quer dizer que a gente não está isento de problemas, não está isento de situações de violência. O que nós temos aqui é que o Senhor está dizendo, não temam pela vida. Não temam com aquilo que vocês estão preocupados em relação à provisão. Eu sou a garantia para vocês. E que beleza que é isso, né, irmãos? Não fiquem preocupados em partilhar, porque a garantia dessa partilha sou eu mesmo. Tanto é, gente, que depois o texto é muito bonito, inclusive eu particularmente tenho um apreço muito grande pelo Evangelho de João, né? Jesus vai dizer, eu sou o pão da vida, né? Quem que é a garantia então de tudo? É o Senhor Jesus. Quem é a garantia da partilha, da ação de graças? É o Senhor Jesus. Quem é a garantia da nossa vida? É o Senhor Jesus. Por isso, não temais. Não temais. Eu sei que os tempos são difíceis, irmãos, irmãs. Tempos difíceis nas suas mais variadas esferas, seja ela espiritual, seja ela financeira, né? Seja na área do social, do trabalho, na área familiar. Mas eu creio também que, embora nós estejamos atravessando um momento tão difícil, a palavra de Deus para nós é não temais. Aliás, a palavra de Deus hoje nos ensina a que nós possamos oferecer aquilo que nós temos, porque aquilo que nós temos é possível repartir e a gente não precisa ter medo, porque o Senhor Jesus é a nossa garantia. Não temais, porque o Senhor Jesus caminha conosco. Não temais, porque a bênção do Senhor há sempre de estar sobre a nós e sobre a nossa família. Não temais por esses tempos tão difíceis. Isso vai passar, o Senhor Jesus já está lá na frente e nós caminhamos com Ele. Não temais, não temais, não temais. Que nós possamos caminhar de cabeça erguida, que possamos continuar nossa vida ajudando-nos uns aos outros e que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua descendência. Que Deus abençoe profundamente a todas e todos nós. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus,
Que palavra maravilhosa para o nosso coração. Uma palavra que abre, com certeza, espaços para o nosso entendimento e nos faz refletir sobre a nossa existência aqui, como nós estamos vivendo este mundo. Esse mundo que fala de acúmulos, fala de celebridades. Jesus fala de gente que está disposta a repartir, está disposta a partilhar, está disposta a viver uma vida sem medo de viver a vida em abundância que Ele quer dar. Portanto, Senhor, eu oro pelos meus irmãos e minhas irmãs, pelas nossas famílias, para que as janelas do céu se abram com bênção sem medida, bênção, Senhor, do sustento financeiro, bênção, Senhor, do sustento para o pão na nossa mesa, bênção, Senhor, do sustento do emprego garantido, do nosso trabalho, bênção, Senhor, de que nós possamos continuar ajudando aqueles que estão necessitados, bênção, Senhor, daquilo que o Senhor nos livra do mal. Portanto, Senhor, abençoa a nossa semana, abençoa os nossos filhos, os nossos netos e netas, filhos e filhas, abençoa a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Oro, Senhor, para que o Senhor continue a nos dirigir e nos abençoar, que possamos viver o Evangelho para a glória do nome de Jesus. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Quero dizer, caros irmãos, caras irmãs, que nós temos aí os trabalhos desta semana, que são... Na terça-feira teremos o nosso Orando em Família. A Kedma está dirigindo a nossa reunião de oração nesse momento aí de transmissão. Então ela tem feito uma transmissão e graças ao bom e amado Deus, a sua palavra tem sido transmitida para vários lugares e do mundo, inclusive, né? Temos atravessado aí o oceano e chegado aí a tantos lugares, né? Tantos países diferentes, inclusive. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Então, na terça-feira temos o Orando em Família, que é a nossa reunião de oração, e na quarta-feira teremos o estudo bíblico com a palavra de Deus, e eu quero convidá-los para estudar mais um pouquinho a história de Davi. Nós estamos vendo aí essa questão de Davi, né, que é a história dele para chegar a história da nossa salvação, e a história da salvação passa pelo povo de Deus, a linhagem de Davi, e chega até o Senhor Jesus. Então eu quero convidar você para estudar um pouco a palavra de Deus e para também orar ao Senhor Jesus. Desejo a todas e todos vocês uma excelente semana. Vamos aqui continuar em oração pelos enfermos, enfermas, clamar aí para que nós possamos sair desta situação. E eu faço um apelo aos irmãos e irmãs. Faço um apelo, que vacinem-se. Vão lá, tomem a vacina que tiver no posto, e aquela que está sendo oferecida naquele momento. Vamos vacinar, irmãos, porque a vacina comprovadamente tem sido o meio eficaz para que a gente possa então retornar às nossas atividades. Então, faça um apelo para você, vacine-se, vá lá onde a prefeitura tem oferecido aí as suas mais diversos locais de vacinação. Vá lá, vacine-se, que quem sabe aí nesse segundo semestre que estamos adentrando, nós possamos voltar a nos reunir para a glória do nome de Jesus. No domingo que vem, inclusive, eu não posso deixar de dizer, nós vamos comemorar o 31 de julho, aniversário da IPI do Brasil, 118 anos de existência da nossa igreja. Eu quero convidar você, então, para participar deste culto feito pelo presbitério, e terá transmissão via YouTube também, e eu vou colocar aqui para vocês o link
nos canais da igreja, ok? Deus abençoe a vida de todos e todas, uma excelente semana para todos e todas vocês. Que o Senhor vá diante de vocês, que Ele esteja à sua retaguarda, que Ele tome vocês na palma das suas mãos, que Ele sobre vocês ilumine o seu rosto e lhes dê a sua imensa paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, console o discernimento do seu Espírito Santo, sejam sobre todos vocês, povo, igreja, famílias, todo o Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém? Amém e amém. Deus abençoe, uma boa semana.